Olá, eu sou Regina Álvares e convido todos vocês a bater um papo sobre empreendedorismo feminino, seus desafios e o perfil multifacetado da mulher. Quando eu pensei neste tema, várias imagens vieram à minha mente. O que eu desejo passar? Quais imagens que eu tenho a respeito da mulher? Quais foram os modelos construídos ao longo da minha vida que determinaram a minha visão? E o quanto esta visão ela impactará no meu plano pessoal e no meu plano de negócio. Portanto, trata-se de uma grande jornada e eu convido todos vocês a irem nesta jornada junto comigo. A primeira coisa que me fez refletir como um grande desafio foi rever o meu modelo. Todas as vezes que eu imaginava, e até mesmo quando eu fiz a palestra, no modelo de mulher multifacetada, veio a imagem de uma mulher produtiva. E produtiva seria aquela com uma infinidade de tarefas, ao mesmo tempo que estava cuidando da refeição da família, estava lavando a louça, estava vendo o filho que estava na sala, estava organizando o espaço, vendo o e-mail, mexendo no WhatsApp. Esta foi a primeira imagem que veio à minha cabeça. Contudo, me fez reavaliar. No mundo atual, no mundo dos negócios, é esta a imagem que permanece? Houve uma nova construção? O que vocês acham? Isso me levou para o primeiro grande desafio. Se eu estou falando de imagem, se eu estou falando de modelos, eu precisei dar uma volta ao mundo. A que mundo? Ao meu, ao da Regina. Quais são as crenças e os valores que permeiam as atitudes, as ações e a postura da Regina? O que ela aprendeu de certo e errado ao longo da sua vida, que formaram a sua personalidade, que dizem respeito ao seu comportamento? Para o autoconhecimento é algo muito desafiante. Você precisa estar disposta a abrir o seu coração para identificar, dentro dos modelos que foram construídos, quais aqueles que você atualizará, que você modificará e que você tirará da sua personalidade e da forma de você enxergar a vida. Quando nós estamos dentro de nós, pensando no autoconhecimento, nós estamos identificando, mapeando as nossas competências, as nossas habilidades e os nossos talentos. E quando nós os identificamos, percebemos os nossos pontos fortes e aqueles pontos que são frágeis, mas que, se bem pensados, bem mapeados, eles poderão estar fortalecidos. Por exemplo, se eu não tenho foco, lógico que eu precisarei de ações que me ajudem a pensar em foco, e não vários projetos ao mesmo tempo. Qual é uma atividade, uma ação que me ajudaria? Ter disciplina. Então, quando nós nos propomos a mudar, a fazer uma reavaliação das nossas crenças e valores, nós precisamos, como eu sempre brinco, como se eu tivesse uma bolsa, e verificar o interior dessa bolsa e aquilo que ficará e que fará parte da minha vida e de tudo aquilo que eu construirei. Com base nesses talentos identificados, nas qualidades, nas competências, eu consegui identificar e ter um novo caminho e me propor a um segundo desafio, ou seja, quebra de paradigmas. Quando eu estou falando de paradigmas, eu estou me remetendo a padrões psicológicos. Quantas vezes, diante de uma situação ou de uma experiência nova, eu busquei situações vivenciadas no passado e, no momento de uma nova relação, o que veio em primeiro lugar foram as situações vivenciadas. Claro que isso me deu um suporte e uma condição inicial para atuar. Mas será que essas questões que estavam junto comigo são as mesmas que eu desejo? Porque uma coisa eu digo, se eu estou disposta a fazer a mudança, se eu estou disposta a rever caminhos, o trabalho não será fácil.
mas ele será estimulante e será inspirador se nós estivermos abertos para o conhecimento. Se eu não desejar estar parada, estagnada, eu precisarei dar o passo em direção da mudança, de inspirar a mim e a outras pessoas a conseguir uma vida com mais qualidade, com mais vontade e bem-estar. Então, nesse segundo desafio, nessa quebra de paradigmas, se eu quero e desejo ter respostas diferentes, eu terei que rever e mudar o meu modelo. Modelo este que eu falei lá no começo. Qual é a visão que eu tenho da mulher multifacetada? A partir do momento do autoconhecimento e a partir do momento que eu fiz a quebra dos paradigmas, veio um terceiro desafio: mudar a direção. Mudar a direção é para poucos, mas quando você se decide, a vida por si só vai criando uma série de sequências de oportunidades e de situações baseada em tudo aquilo que você deseja e no seu esforço, que você começa a ter uma resposta de acordo com o que você deseja. Ou seja, se você quer a mudança em direção de uma nova postura, de um novo conteúdo, de uma nova forma de enxergar a vida, um dos passos é você rever, é você mudar a direção, é você buscar uma maneira de fazer as coisas porque você deseja uma resposta diferente. E logo que muitas pessoas gostarão de indicar a você caminhos. Quantas vezes alguém não vem com uma sugestão, não vem com um conselho? E se você não tiver mapeado seus talentos, suas habilidades e competência com cuidado, você será refém desses conselhos e sugestões e o seu caminho, que poderia ser mais encurtado, torna-se mais longo. Mas os desafios não param por aí. Nós vamos enfrentar outros, mas que nos ajudarão a compor um novo perfil e a buscar um resultado muito mais eficaz que nós desejamos. Então, como um quarto desafio, eu fiquei pensando, ok, eu já sei o que eu gosto, eu já fiz uma revisão das minhas crenças, dos meus valores, já identifiquei o que eu desejo que permaneça ou não. Quais são os pontos de atenção? E quando eu falo em pontos de atenção, eu estou me remetendo a todo comportamento ou sentimentos que vinham cada vez que eu pensava no modelo e no padrão psicológico que eu tenho da mulher na sua multitarefa. Um deles é a questão da falta de foco. Vocês concordam comigo? Quando eu realizo uma série de atividades e que não se complementam entre si, a maior dificuldade que eu encontrarei é manter o foco. O foco que me ajudaria a me aproximar mais do objetivo desejado, ele está comprometido. E quando há falta de foco, eu começo a fazer promessas. Promessas que possivelmente não serão cumpridas, porque eu vou ter a dificuldade em dizer o não. Quando eu tenho autoconhecimento e mapeio as minhas habilidades, minhas competências e o meu talento, eu inicio um processo que não tem retorno, o não consciente. Você consegue identificar na sua vida quantas vezes, por você não saber que caminho tomar, e olha que sempre dizem, quando não tem-se um objetivo, qualquer caminho serve, e isso é real. Talvez você tenha vivenciado isso, assim como eu. Quando eu não tenho este objetivo, eu começo a prometer cumprimentos de prazos que possivelmente eu não irei cumprir. Eu começo a prometer ações e retorno e respostas a produtos que eu não conseguirei dar em retorno. Então, quanto mais eu identifico o foco, quanto mais eu conheço para que eu vim nesse mundo e nesta vida, menos promessas que não são cumpríveis eu realizarei. Agora, a falta de foco me faz ter várias promessas não cumpridas.
que me leva? Na sobrecarga. Quantas vezes naquela imagem de que mulher produtiva é aquela que realiza uma série de atividades ao mesmo tempo, eu não me senti sobrecarregada. Inicialmente, eu me sentia feliz, porque qual era o feedback que eu tinha do meu entorno? Quanto mais coisas que dava-se a Regina, quanto mais ela cumpria, mais felizes os outros ficavam, e eu também, porque eu acreditava que era desta forma que eu mostrava a minha produtividade, mas à medida em que eu repenso esta sobrecarga, ela deixa de existir. Por quê? Porque eu somente farei aquilo que no momento eu tenho a condição de me concentrar e de me direcionar de tal forma que eu vá planejar as atividades para ter o resultado que eu desejo. Lembram da quebra de paradigmas? Como ela é realizada? Se eu quero respostas diferentes que me aproximam ao objetivo que eu desejo, eu tenho que mudar a atitude, eu tenho que mudar a forma. E foi isso que eu comecei a fazer. E foi quando eu comecei a enfrentar esses desafios é que começou a mudar a minha forma de enxergar o papel da mulher no mundo e nos negócios. Muito bem, só que se você pensa que os desafios pararam por aí, eu devo lhe dizer que ainda não, mas outro desafio eu precisei enfrentar. O estresse. Cada vez que terminava o meu dia, eu estava cansada. Eu tinha uma imagem de produtividade, mas o meu humor estava péssimo, porque a minha energia tinha sido muito despendida, para além daquilo que eu tinha condição. E isso me direcionou a pensar no quarto desafio, que ele apareceu aí antes que deveria, mas que agora ele entra como algo importante. Vamos ver qual que é? Os pontos de atenção que eu já verifiquei é a ressignificação do conceito, do perfil da mulher multifacetada. Hoje, a nossa ideia e a nossa imagem de perfil de mulher que realiza várias tarefas, mas não ao mesmo tempo, mas tudo a seu tempo, começou a dar uma tranquilidade e toda aquela postura ansiosa da realização, de vamos fazer tudo, o que tem para fazer? Qual é a melhor coisa? Trouxe uma calma, porque eu passei a planejar as minhas ações. Eu passei a participar de projetos que tivessem a ver com aqueles valores que eu comentei no início. À medida em que eu os identifiquei, eu passei a me relacionar com as pessoas de uma maneira mais verdadeira e mais consciente. Porque o meu objetivo de também identificar quais são os valores, qual é o propósito de vida do outro, me fez tornar-me uma pessoa de compartilhar mais verdadeiros. E a partir do momento que eu fiz a ressignificação, que eu não me vi mais como uma mulher que está ao telefone, cheio dos post-its, informando as coisas que eu iria fazer ao mesmo tempo, eu me direcionei para a visão adequada e ideal do que é o perfil multifacetado da mulher. Então, se hoje você pensar em uma mulher que realiza várias coisas, como eu fazia, é pensar agora quais são as minhas competências, quais são os meus talentos e o quanto eles ajudam a que eu administre os meus negócios, que eu administre a minha maneira de enxergar a vida. Agora não é mais tudo ao mesmo tempo para que eu me sinta produtiva, mas é cada coisa a seu tempo, porque eu consigo me focar, eu consigo estar mais concentrada, eu consigo estar mais centrada e equilibrada naquilo que eu desejo, porque eu consigo dizer o não consciente e eu consigo direcionar o meu comportamento, a minha postura para dar respostas que hoje eu desejo e não mais fruto de crenças
valores e padrões que me foram colocados. Então, essa é hoje uma coisa que me dá muito prazer. É eu tomar a decisão de qual caminho que eu vou trilhar, de qual objetivo eu desejo atingir. E não somente isso, mas quais metas, qual é o plano de ação que eu desenvolverei para atingir aquele objetivo que eu desejo. Porque hoje eu desejo ser uma mulher produtiva, que realiza suas atividades a contento, que tenha um plano de ação que a direcione a atingir os seus objetivos com prazos, com determinação e com reavaliação. Porque não adianta eu identificar como eu me posiciono, os meus pontos de atenção, se eu não estiver constantemente vencendo o primeiro desafio que foi falado anteriormente, que é do autoconhecimento. Porque ele será contínuo. No meu caso, enquanto eu estiver nesta vida, eu estarei fazendo a minha reavaliação. Eu estarei olhando para mim e buscando quais são as minhas novas verdades. E o quanto essas verdades irão me direcionar para um mundo de negócios de acordo com aquilo que eu desejo. Então hoje o perfil da mulher que eu entendo multifacetada é aquela que equivale a alguém que tem várias competências e que tem vários talentos e que coloca essas competências, esses talentos a seu favor. Então, vamos lá? Colocar as nossas competências e os nossos talentos a nosso favor para atingir os nossos objetivos? Muito bom! Quando eu sou uma mulher com esta nova visão, eu sou uma mulher inspiradora. E o mais importante, auto-inspiradora. Porque eu entro no jogo com o objetivo não só de vencer, mas de fazer o melhor possível para atingir aquilo que eu desejo. Para que as coisas se realizem da forma como eu entendo que seja melhor. E respeitando as percepções que são diferentes. Porque da mesma forma que eu fiz um autoconhecimento, uma reanálise, uma ressignificação daquilo que eu acredito como certo e errado para a mulher e neste mundo do empreendedorismo, as outras mulheres também o fizeram. E quando eu identificar mulheres que, como eu, estamos indo na mesma direção, reforça e me dá força para compreender que aquele caminho que eu estou escolhendo é o ideal para mim. Então hoje eu me vejo como uma mulher que corre atrás, que gerencia as suas competências. Ela não é mais gerenciada por ela. Quem tem um controle e que procura ações, que procura parceiros, inclusive, isso é uma coisa que eu gostaria de sinalizar. À medida em que eu mudo e ressignifico a minha visão da mulher multifacetada para uma mulher de talentos e competências que administram, eu também mudei a minha forma de relacionar-me com os meus parceiros. Antigamente, eu confesso que eu tinha uma visão muito romântica da parceria, onde eu entrava com os serviços e recebia o nada. E pasmem, isso me fazia feliz, porque eu via o outro feliz. Não era assim que eu aprendi lá no comecinho, que quando alguém estava feliz, eu estava respondendo aquilo que eu desejava e como eu via? Hoje não. Hoje eu quero ver os outros felizes, mas eu também quero ser feliz. Eu quero parcerias ganha-ganha, aquelas em que eu possa, juntos, compartilhar, rever informações, agregar valor à maneira como eu penso e também doar aquilo que eu penso. Isso foi muito importante no primeiro desafio. Foi quando eu identifiquei que para a balança funcionar e para que a corrida fosse uma corrida agradável, aonde eu estivesse instrumentalizada para realizá-la, que eu precisaria ter uma relação de parceria estratégica. Então, o autoconhecimento, identificar os meus pontos de atenção,
A quebra dos paradigmas me ajudou a estabelecer parcerias estratégicas e que são duradouras. Porque eu vou contar um segredinho para vocês. Hoje, quando eu vou me relacionar e aonde vai envolver tanto a parte pessoal quanto a de negócios, quanto mais clara for a relação, quanto mais eu identificar quais são os valores, quais são as crenças, quais são os modelos, os padrões psicológicos do outro, eu saiba, melhor eu atuarei com ele. Quanto mais eu identifico as competências comportamentais da pessoa, aliada às suas competências de liderança, eu consigo me posicionar melhor diante dessa parceria. Então, os nossos desafios falados lá inicialmente, eu digo para vocês, eles são conquistados. Porque se você tem o desejo de fazer a virada, você consegue. Muito bem. Agora eu tenho algumas dicas para passar a vocês, fruto de toda a experiência que eu vim comentando. Porque do que eu estou falando é daquilo que eu vivi. É daquilo que eu identifiquei necessário mudar para ter uma vida mais próspera. Para até ter uma mentalidade diferente sobre negócios. A minha visão romântica inicialmente, a minha visão do doar, trazia resultados que naquele momento me faziam felizes. Mas à medida em que eu revejo esses resultados, eu preciso me relacionar de maneira diferente. E neste processo, eu tenho algumas dicas. Por exemplo, já que você adora conhecimento, porque nós mulheres, uma grande característica da mulher multifacetada, e não só da mulher, mas de quem tem um perfil multifacetado, é a aquisição de conhecimentos. Agora, não adianta você investir no conhecimento se você não transmiti-los. Se ele ficar guardado com você, com algum receio, seja da concorrência, seja de ter a informação e alguém lançar a informação antes de você. Então, uma dica. Hoje, o acesso à educação é muito maior. Nós vemos as faculdades criando maiores condições de acesso para uma graduação, a uma pós-graduação. Talvez na nossa jornada que eu convidei vocês lá no início dos 50 anos, poucas pessoas faziam faculdade. E mais, mestrado e doutorado era algo inatingível. Hoje não. Você é mulher, se gosta do conhecimento, que investe no conhecimento, você pode ir atrás e conseguir tudo isso. Mas não deixe este conhecimento preso, fechado. Compartilhe, distribua de alguma forma, seja nos encontros de network que você for do empreendedorismo, seja em grupos que você participe no Face, não importa. Busque um canal para que você apareça, para que a sua ideia faça a diferença na sua vida e na vida dos outros. E outra dica que eu daria a vocês, atividades complementares. Se você deseja um esforço menor, no sentido de ter um resultado a um prazo muito mais próximo do que você deseja, procure realizar, participar de projetos com atividades complementares, que não exijam de vocês o esforço de adquirir um novo conhecimento para realizá-lo. Essa é uma dica, porque muitas vezes a gente perde o foco, porque nós somos envolvidas em projetos, em demandas de trabalhos tão diferenciadas entre si, que depois nós nos perguntamos, por que eu não estou obtendo o resultado esperado? Pode estar aí a solução. Então, num primeiro momento, busque atividades que complementem o seu conhecimento, aonde você possa fazer uma troca. Num segundo momento, adquira novos, que agreguem ainda mais valor, para você ser um diferencial na atividade que você atua. E a outra dica que eu daria a vocês é invistam cada vez mais em identificar as suas habilidades. Quer seja através do coaching,
quer seja através de processos terapêuticos, quer seja de uma maneira autodidata, invista no seu autoconhecimento, em identificar qual é o seu perfil, como você se posiciona, no que você acredita, porque quanto mais você se apropria do seu autoconhecimento, maior e melhor a sua atuação em qualquer atividade que você realizar. E outra coisa, como um quinto desafio, porque quando a gente se põe a desafiar, nós não ficamos em 1, 2, 3, 4, nós vamos até o quinto, é a definição do seu plano pessoal e o seu plano de negócios. Se a gente vem num constante raciocínio do autoconhecimento, da quebra dos paradigmas, de revisão dos seus valores, de aceitar grandes desafios, você consegue identificar o seu propósito pessoal. E à medida em que você o identifica, é um pulo para você desenvolver o seu propósito de negócios. Eu afirmo isso por experiência própria. À medida em que eu fui identificando o meu potencial, os meus valores, daqui para frente, tudo aquilo que eu realizo a nível de negócios, a triagem é feita através daquilo que eu acredito. Isso estabeleceu parcerias muito mais efetivas. Hoje os resultados daquilo que eu desejo são muito mais possíveis de ser realizados do que há um ano atrás, quando eu comecei um processo muito mais intenso de rever aquilo que eu acreditava e de fazer a ressignificação. E quando eu penso num plano de negócio, é um plano de negócio voltado para metas, para planejamento, para desenvolvimento, para análise de ameaças, daquilo que pode ser um obstáculo. E falando em obstáculo no mundo de negócios, eu daria uma dica para vocês. Pensem no objetivo que vocês desejam, mas não pensem nos obstáculos. Porque os obstáculos são as justificativas, é querer entender os porquês, e ao invés de nos alavancar e fazer com que a gente vá cada vez mais para frente, faz com que a gente demore um tempo buscando as justificativas, e as respostas podem demorar muito mais do que nós desejamos. Eu afirmo para vocês que ao seguir esses desafios, você colocá-los em práticas, você desenhará um modelo de negócio para aquilo que você deseja muito mais eficaz e de uma maneira realmente produtiva, aonde você termine o seu dia sentindo prazer em tudo aquilo que você realizou. Contudo, falar de planos de negócios é uma nova jornada. E quem sabe a gente se encontre num novo workshop, numa nova atividade, onde nós iremos falar, a partir do momento que eu passei por todos esses desafios, como foi a minha jornada do meu plano de negócios. Desejo para vocês infinitas oportunidades, infinito sucesso, e que a gente possa se encontrar muito mais vezes nessa vida. Um grande abraço para vocês, e foi um prazer estar durante este período batendo esse papo com vocês, e até uma próxima.